Meus irmãos, tivemos hoje a nossa terceira aula de missiologia e nós estivemos estudando hoje os critérios da teologia do chamado. Então, quando nós pensamos no obreiro, existe a vocação ministerial, ou vocação ministerial para pastor, vocação pastoral, ou vocação ministerial para missões, vocação missionária. Isso, então, é chamado de teologia do ministério. Aí nós estudamos que para ser um obreiro, tem quatro critérios na Bíblia. O primeiro critério é o chamado divino. Então começa em Deus. Na Bíblia a gente vê Deus, ele chamou Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi e por aí foi. E no Novo Testamento fala que ele mesmo deu uns para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. Então, meus irmãos, existe o chamado do Senhor. O que a gente pode dizer acerca disso? Que, infelizmente, as pessoas têm nivelado por baixo, mas o chamado ministerial é necessário, a obra é do Senhor. O segundo critério, que a Bíblia nos ensina, é a convicção do indivíduo acerca do seu chamado. O Deus que chama, ele traz essa convicção ao coração daquele que ele chamou, de tal maneira que essa pessoa tem um desejo ardente no seu coração. Ele tem aquela sede, de maneira que ele não se realiza fora do ministério. É dito em 1 Timóteo 3:1, aquele que almeja o episcopado, aquele que deseja, aquele que aspira. Então precisa haver essa convicção que gera esse desejo. E o chamado de Deus faz isso. O terceiro critério são as qualificações para o ministério. Então, meus irmãos, o Deus que chama coloca no coração da pessoa essa convicção que age em desejo de tal maneira que ele procura estar à altura do ministério. Então, não é o ministério que é nivelado por baixo, é aquela pessoa que é chamada que se esforça para estar à altura da excelência do ministério. As qualificações de 1 Timóteo 3 são essenciais. E aqui é importante entendermos: as três classes mais desacreditadas no Brasil são político, policial e pastor. Eram para ser as três classes com maior crédito, com maior confiabilidade. Mas, infelizmente, político, policial e pastor têm descrédito. No caso do político, do policial, não nos cabe fazer nada. Mas no caso do ministro, do obreiro, seja pastor ou seja missionário, é importante nós enfatizarmos a excelência. Então, junto com o chamado do Senhor, com a convicção, o desejo do obreiro, tem que haver essa busca pela excelência do ministério. E então vem a confirmação do corpo de Cristo, que é o quarto critério. A igreja local é o termômetro. Nós mostramos que Paulo, ele rejeitou Marcos, mas Paulo termina capítulo 15 rejeitando Marcos, capítulo 16 ele aceita Timóteo. E a diferença é que a igreja de Timóteo dava dele bom testemunho. Meus irmãos, a igreja de Cristo, a igreja local, é o termômetro que confirma o ministério. Aí nós então começamos a falar sobre o preparo do missionário. É um preparo espiritual, é um preparo teológico, é um preparo cultural e um preparo transcultural. Foi acerca disso que nós nos detemos nessa noite e o Senhor, em graça e misericórdia, nos ajude a ir adiante, considerando isso, a importância da excelência do ministério. Um abraço a todos. Até mais.